Então, boa noite, pessoal. Esse é para ser o nosso último encontro. Se a gente conseguir amarrar, eu gostaria da gente conseguir amarrar duas coisas para a gente fechar a nossa ideia da análise sobre a questão do autodescobrimento, em especial do processo da sombra, que é o que a gente está discutindo, e refletindo tudo isso na prática do centro espírita, né? Então, a proposta que eu deixei para vocês semana passada era da gente pensar que práticas institucionais promovem o autodescobrimento e que práticas institucionais inibem o autodescobrimento. O que a gente faz enquanto coordenador de estudo, enquanto participante, trabalhador, palestrante, diretor ou todas essas coisas que vão favorecer o autodescobrimento e o que a gente faz que mais vai inibir o autodescobrimento. E eu realmente quero que vocês se sintam bem constrangidos, porque a gente vai descobrir que, infelizmente, as nossas práticas no centro, elas mais inibem o autodescobrimento do que favorecem. Isso é uma coisa horrorosa, mas infelizmente é um fato. E junto com isso, ou depois disso talvez para alguns, ou junto com isso para quem já conseguir fazendo, eu queria trazer um outro desafio para você de conseguir pensar a respeito da sombra que a gente está falando, a respeito das práticas institucionais, mas eu queria que você pensasse a sua atuação no centro espírita, aonde a sua sombra, os seus elementos desconhecidos ou silenciosos podem prejudicar o trabalho no centro espírita, podem atrapalhar ou podem inibir o desenvolvimento do centro espírita. Eu acho que essa reflexão ela é importantíssima. O Ronaldo fechou até a câmera depois que eu falei isso, da onde a tua sombra pode prejudicar, porque de repente dá um branco assim na nossa cabeça e a gente tem que pensar sobre isso, né? A gente acha que está fazendo o nosso melhor. E como dizia Laguete, voltou o Ronaldo cheio de papel na mão agora para fazer análise, legal. A gente acha que está fazendo com a melhor das intenções. O meu avô já dizia isso. E veja, meu avô tem 95 anos, 96 agora. E ele já dizia isso. Não vem com essa história de boa vontade. Né? Goethe, meu avô, era um ignorante em termos de desenvolvimento filosófico ou científico, né? Mas Goethe vai trazer essa ideia, né, das muitas pessoas que mais atrapalham do que ajudam tendo só boa vontade. Então, essa lógica de eu faço o meu melhor, você pode estar numa atuação desgraçada na sombra, no centro espírita, usando do centro para atuar sombriamente, para alimentar os teus buracos, para preencher os teus pontos frágeis ou para tentar esconder teus pontos frágeis. E eu sou muito ousado em dizer que quando você não tem consciência da tua sombra, você mais atrapalha do que ajuda no centro espírita. Então, é o pessoal que está trabalhando pela pureza doutrinária, é o pessoal que está trabalhando pela ordem, é o pessoal que está mantendo a organização da instituição, e, na verdade, todos esses discursos prontos e bonitos, eles são atuação sombria. Pessoas que precisam de poder, pessoas com baixa autoestima, pessoas com complexo de inferioridade, pessoas que estão lascadas nos vícios, escondidos e que vêm se compensar no centro espírita, e aí a coisa vai degringolando. Eu não vou dar muito mais exemplos para vocês não acharem que eu estou falando de vocês. Eu não conheço a maioria da vida de vocês, mas sei que nos nossos centros espíritas a gente faz as mesmas coisas, porque isso acontece em tudo que é lado de um jeitinho muito parecido. Esse é o benefício de nós termos centros espíritas iguais no mundo inteiro, porque um exemplo cabe quase que perfeitamente para todos os centros espíritas, com raras exceções. Então vamos lá. Primeiro ponto para nós discutirmos é quais são as atitudes que favorecem o autodescobrimento, que promovem o autodescobrimento e que inibem o autodescobrimento no centro espírita.
Quem gostaria de começar trazendo alguma reflexão? Você se inscreve lá para o Fabrício do mesmo Eu jeito já vou. e faz favor de falar alguma coisa, porque se você não tiver o que falar, eu já fiz essa reflexão para mim, então... Rafaela, pode falar, querida. Marla, clico na Tá. opção para todo mundo que entrar no silencioso para não atrapalhar o grupo e a gravação. Tem uma opção lá no chat que você clica, colocar todo mundo no mudo na entrada. Desculpa, Rafaela, pode falar. Então, Marlon, eu tive pensando essa semana e eu acho que o processo de acolhimento, de tentar receber esse sofrimento da pessoa e ouvir qual que é o momento que ela está passando e tentar entender também a perspectiva dela com relação à doutrina, né? Para a gente entender até que ponto ela sabe, ela tem esse conhecimento dessa outra perspectiva da vida, de que a vida continua, de que nós trazemos experiências de vidas passadas, e aí tentar orientar. Foi por Ah, aí que eu mas isso está muito genérico, então a gente tem que pensar em termos práticos. Mas em que papel que você pensa quando você fala assim? Não sei, eu estou dizendo assim, a gente precisa pensar o que tem que mudar no centro espírita, né? Para que a gente não fique em discussões que são teóricas aqui, mas que não mudem nada das nossas práticas, né? Então, o que, assim, no centro que tem que mudar para que a gente consiga favorecer o autodescobrimento, né? Tenta pôr mais no prático isso aí. Tá, vou tentar pensar mais. Daqui a pouco eu volto. Quem? Andréia, pode falar, Andréia. Eu acho que é uma situação que inibiria o autodescobrimento, e o Marlon, se não me engano, já tocou nesse assunto. Uma pessoa, por exemplo, que passa por uma situação de um aborto ou tentativa de suicídio, né? Se vai buscar algum tipo de conforto numa casa espírita e ela, no primeiro contato, ela ouve uma crítica ou ouve tipo uma coisa que, nossa, você vai para o inferno se fizer isso, né? Não com essas palavras, mas com aquela informação, isso está errado, a gente não pode tentar contra a vida. Se for a pessoa receber esse tipo de colocação, né, eu acho que isso vai muito provavelmente afastar a pessoa, né, porque ela vai se sentir que talvez tenha caído em desgraça, entre aspas, né, e vai gerar culpa. Se ela continuar lá, né, apesar de ter ouvido uma resposta desse tipo, e ela continuar lá, talvez ela se sinta assim super culpada, né? E isso não facilitaria o autodescobrimento. Tá, mas aí, Andréia, essa questão que você traz das críticas é para todas as pessoas do centro, não só para quem está chegando. Sim. Então, se nós estamos num grupo de estudo e alguém fala a respeito do aborto, por exemplo, né, que é uma questão que veio muito à tona, e alguém fala do aborto num tom de crítica, a gente com certeza está fazendo isso que a Andrea está falando, do acabar estimulando o desenvolvimento da culpa, esse mal-estar e um fechamento. O sujeito precisa conseguir falar confortavelmente do tema para que ele consiga analisar. Aproveito aqui, faço uma propaganda agora, eu fiz 2 videozinhos, um pequenininhos, sobre o aborto, né? E a ideia que eu trouxe ali é, o aborto, ele tem diferentes sentidos na vida de uma pessoa, né? O motivo que leva alguém a fazer o aborto é infinito.
Como que eu vou conseguir analisar quais são os sentidos que estão por trás do meu aborto se eu vejo isso como uma coisa errada, como um problema, algo que tem que ser escondido e que tem vergonha? Pouquíssimas pessoas falam dos abortos que fizeram no centro espírita, mas a gente sabe que muitas pessoas viveram isso. Em especial nessa geração do pessoal que está aí com 50, 60, 70 anos, muita gente viveu aborto na adolescência e não fala com esse medo. Então, se eu estou preocupado em esconder algo, como que eu vou conseguir analisar? Né? Ontem mesmo, um senhor me escreveu assim, na internet. Ele escreveu assim: Marlon, entendo isso que você fala, mas acho que a gente não pode colocar como uma coisa comum ao lado de outros erros, porque a gente está falando da morte de uma vida, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E teceu uma coisa, claro, um homem, né? É uma delícia, porque o homem está falando das cretinas das mulheres que cometeram aborto, e não dele, não tem a menor noção do que é engravidar, não tem a menor noção do que é aborto, não tem a menor noção do que é viver toda essa pressão do feminino na nossa sociedade, mas adora falar do que a mulher ou do que o outro deveria fazer. Mas daí eu perguntei para ele, aonde está em Allan Kardec a qualificação de que o aborto é um crime maior do que a maledicência, por exemplo? Aonde está em Allan Kardec a criminalização do aborto? Não está. São poucas e simples perguntas. De que o problema do aborto é a interrupção de uma vida que viria a renascer e que o espírito vai ter que procurar outra oportunidade, seja ali ou de outra forma, para renascer. Não existe esse tom de criminalidade do aborto. Aonde está o tom de criminalidade do suicídio? Não existe. O que Allan Kardec fala é que é um ato estúpido, no sentido de que você quer fazer uma coisa para eliminar teu sofrimento, você vai se matar e não vai eliminar teu sofrimento, que é o sofrimento da alma. Então ele está dizendo, é uma burrice você cometer suicídio, porque não vai resolver teu problema, arruma outro jeito de resolver teu problema. Então coloquei lá para ele até para pensar, essa noção de pecado não é da doutrina espírita, porque isso não está em Allan Kardec, não tem um texto no Evangelho, o aborto criminoso da mulher sem vergonha que vai para o inferno, do Vale dos Suicidas. Não existe Vale dos Suicidas na descrição do Evangelho. Da onde que tiraram essa noção horrorosa de suicídio que mais tem atormentado as mães dos filhos que cometem suicídio, pensando que o filho vai estar no Vale dos Suicidas, no meio do lodaçal, rangendo o dente durante 50 anos? Quem que descreveu isso como regra? Nós temos descrição de Ivone do Amaral Pereira de uma situação específica, mas em momento algum naquele texto diz que todos os espíritos vão para lá, em momento algum ela diz que todo mundo está na mesma condição, que todos os suicidas passam. Não existe isso. Allan Kardec evoca 9 espíritos e nenhum deles descreveu o Vale dos Suicidas. Mas a gente que tem essa noção, por que eu estou falando dessa noção de pecado? Porque isso é o que fundamenta a nossa crítica no discurso de que a gente vai ajudar. Então a gente está tão preocupado em mostrar o certo, que não pode cometer aborto, que não pode cometer suicídio, a gente não percebe que isso é uma crítica feroz que a gente está fazendo, inibindo o sujeito de se analisar. Então, todo esse discurso de certo, todo esse discurso de pode e não pode, todo esse discurso querendo dizer como o outro deve agir, ele inibe o processo de autodescobrimento. Vou repetir para vocês. Todo discurso do certo, todo discurso de correto e errado, deve e não deve, ele inibe o autodescobrimento. E isso, vocês comecem a prestar atenção nas palestras. Você vê que a palestra é uma chacina emocional, muitas vezes. O palestrante está com uma metralhadora lá na frente, atirando em todo mundo. Porque as pessoas saem constrangidas, mas não é esse constrangimento do estar se descobrindo que a gente vive aqui, é o constrangido da sensação de criminoso, da sensação de culpado e da sensação que você vai para o inferno. Esse tipo de postura
é completamente contrária ao autodescobrimento. Por quê? Vê se fica claro isso para você. Eu primeiro preciso olhar para os temas da minha vida de maneira confortável. Eu sou arrogante. Beleza, vai para o inferno? Não, vai para o mesmo lugar que vai todo mundo. É os mesmos desafios, mudam os nossos temas, o aborto, a promiscuidade, a ganância, a traição, tá tudo no mesmo pacote, né? Dos seres humanos que predomina o mal na terra e tá todo mundo no mesmo barco. Agora, quando eu acho que a promiscuidade é o pecado mortal, quando eu acho que a promiscuidade é a porta que vai fazer com que tudo obsessor tome conta da minha vida, eu não consigo avaliar a promiscuidade. Por que eu digo isso? Eu fiz inúmeros atendimentos fraternos de homens, a maioria homens, né? Mas algumas mulheres descrevendo a vida promíscua, descrevendo o uso da internet, descrevendo a compulsão sexual, mas não é descrevendo do tipo, eu preciso entender isso. Como a doutrina espírita me ajuda a entender isso, é uma energia. E como todas as nossas manifestações de energia está desregulada, qual das nossas energias está reguladinha? Todas elas estão desreguladas. E a sexualidade é uma das quais a gente consegue ver. Mas como o pessoal está aí muito inibido, o pessoal que não faz sexo acha que está adequado, que está regulado, aí quando você se atrapalha nessa dimensão sexual, você se acha um criminoso. Como que você vai avaliar o que há por trás da promiscuidade? O que há por trás da compulsão? Se você não fica confortável com isso, você está preocupado em se livrar. E aí olha o que eu estou trazendo para vocês, que eu não sei se isso estava claro, mas talvez agora fique mais claro. Muito do nosso discurso de transformação moral, ele é para se livrar dos defeitos. Ele é para se livrar da sombra. Entende? Olha com cuidado isso que eu estou te falando. Muito do nosso discurso de evolução é para se livrar da sombra. E aí você vai ter que juntar com tudo que Joana fala da integração, do reconhecimento, do reforçar a sombra, para entender que esse discurso de evolução, que é permeado pela ideia de se livrar da sombra, ele é contraproducente. Porque quando eu quero me livrar, no caso da minha promiscuidade, eu não consigo entender o sentido da minha promiscuidade. O máximo que eu vou conseguir fazer em algum momento é eliminar essa manifestação. Mas a gente já viu que o inconsciente não fica quieto, então eu elimino a minha promiscuidade, mas fico seduzindo o tempo inteiro no centro espírita. Elimino a minha promiscuidade, mas fico no púlpito, me satisfazendo, me exibindo, me expondo como uma relação sexual de voyeurismo ou de exibicionismo. Não tem mais ato sexual, mas continua tendo uma vida promíscua. Por quê? Porque não conseguiu estar confortável com o seu tema para analisar. Mas eu pergunto a vocês, quantos grupos de estudo nós temos aqui, ou quantos grupos de estudo você já fez parte, que você conseguiria falar da sua promiscuidade, ou que você conseguiria falar do seu aborto, que você conseguiria falar da sua traição, que você conseguiria falar do desejo de matar seu marido, sua sogra, seu filho, seu alguma coisa assim. Então, essas posturas que inibem a gente de falar com mais naturalidade de quem nós somos, elas impedem a gente de analisar com mais profundidade quem nós somos. Então, ela é contrária ao processo de transformação moral, porque a gente já entendeu que o autodescobrimento é que favorece, é que faz a transformação moral, é pela via do autodescobrimento que você se transforma. Se a gente inibe o autodescobrimento, inibe a transformação moral. Entende o buraco que a gente está? Marlon agora vai virar uma putaria no centro. O pessoal vai começar a falar que fez sexo com um, que se masturba, que vê a coisa na internet. Gente, se isso está acontecendo, então a gente tem que falar. Qual é a função do centro espírita?
Se as pessoas estão traindo, se as pessoas estão fazendo uso da pornografia, se as pessoas fazem uso da prostituição, se as pessoas estão fazendo essas coisas e não puder falar no centro espírita, vai falar onde? Enfia onde a doutrina consoladora? Vocês conseguem... Eu estou pegando esses exemplos que eu sei que são os exemplos mais constrangedores para a gente, falar de sexualidade, né? Acho que mais do que a agressividade no movimento espírita, falar de sexualidade é o mais constrangedor. Eu estou pegando esses exemplos para vocês verem como a gente se distanciou do Consolador prometido, né? A gente não consegue falar dessas coisas. Ou vou fazer questão de provocar vocês, né? A maioria que não consegue, porque eu, graças ao bom Deus e também ao meu esforço, fiz parte de um grupo onde a gente conseguia falar de todas essas coisas, né? E que era espaço justamente para poder falar de todas essas coisas, e eu tinha conversas mais profundas com o grupo que eu fazia parte do que com a minha própria família, que sabia que não ia ter condição de ouvir e de dar suporte como me davam lá, né? Então, desde muito novo, eu fiz parte desse grupo e eu tinha mais suporte lá do que com a minha própria família. Então, isso é um detalhe que a coisa foi se perdendo de tal modo que hoje, se a gente tiver que falar de um elemento significativo da nossa vida, a gente não consegue. Porque não existe um ambiente que favoreça isso. Aí que eu tô trabalhando essa questão com vocês para entender que não é simplesmente agora no grupo a gente dizer, gente, tivemos um encontro com o Marlon lá, sobre os coordenadores lá do centro, e a gente tem que falar da nossa vida. Então, hoje a gente não vai ter estudo para cada um falar de qual é o seu aspecto sombrio. Vai dar certo isso? Não vai. Por quê? Porque o autodescobrimento é uma cultura. É algo que se constrói na instituição, na postura que a gente tem. Mas vocês entendem a importância desse nosso último debate? Se o autodescobrimento é o caminho de transformação moral, então nós temos que trabalhar intensamente para que isso seja uma cultura no centro espírita, porque senão nós estamos trabalhando contrário à lógica da transformação moral. Faz sentido para vocês? Tem 3 pessoas que queriam falar. Quem que é, Fabrício? Olha, eu consigo tanto me relacionar com o que você está falando. Vou soltar um testemunho aqui. Eu faço as minhas terapias toda semana, né? E eu tenho discutido coisas na terapia que hoje eu consigo discutir abertamente, falar sobre essas coisas e consigo ver onde é que está as necessidades, os pontos que eu preciso trabalhar, mas eu só estou conseguindo fazer isso porque me foi permitido um espaço para me falar isso. Senão antes eu estaria reprimindo como eu estava fazendo sempre, como eu fiz há muitos anos atrás. Tá, e daí vai diminuir o conteúdo de estudo, não vai, Fabrício? Porque o pessoal vai estar falando das suas vidas, vai estar falando das suas questões, vai estar pensando, a gente vai ter que rever os nossos programas de estudo, não vai? Graças a Deus. Porque olha a bomba que eu vou trazer aqui para você. Talvez essa quantidade de conteúdo que a gente se preocupa tanto e que coloca como foco principal da doutrina espírita pode ser um mecanismo silencioso de defesa egóico para não precisar falar da gente. Porque aí você tem que passar conteúdo, não dá tempo de abrir nem para pergunta, a gente tem que passar um currículo, a gente tem que dar um monte de aula, que tempo que sobra para a gente falar das nossas vidas, para a gente pensar as nossas questões? Não sobra. Então, no fim, é uma delícia que não sobre tempo, né? Porque aí a gente fica falando da sociedade, a gente fica falando das pessoas, a gente fica falando do mundo e não precisa ficar falando da gente. Aí estamos nós no centro espírita, com depressão, com ansiedade, fazendo pânico, traindo o marido, traindo a esposa, espancando o filho, fazendo uso de pornografia, de prostituição, de tudo essas coisas que são muito humanas. Mas estamos lá no centro espírita falando dos mundos habitados e se Plutão é melhor do que Urano e quem que é melhor do que Mercúrio e Netuno. Entende? Totalmente. Quem quer falar? Gei, você pode falar, querida.
Não, mas eu te ouvindo, Marla, esse é o processo mesmo, né? E desde que eu estou nesse processo de autodescobrimento, eu consegui ter mais abertura com, assim, com as pessoas que eu tenho afinidade, né, dentro do centro espírita, né? Mas eu já acho que é um passo, né, para que eu possa falar sobre ser eu, sobre as minhas sombras, sobre a minha humanidade. E eu acho também que o processo é um pouco difícil, mas assim não é impossível. E eu penso assim, se a gente não conseguir falar sobre as coisas que estão nos incomodando dentro do centro espírita, como é que a gente vai receber o outro, né? Se há um grupo tão pequeno que é como aqui na Europa, como aqui pelo menos em Estocolmo, são grupos muito pequenos, né? E, e esses grupos, eu acho que tem toda a possibilidade de ter esse tipo de encontro, não é? Porque é só assim que a gente vai se fortalecer para quando chegar uma pessoa que não participa do grupo e vier para o grupo, a gente olhar com humanidade, a gente poder falar das coisas que a gente viveu, né? Porque acho que todo mundo já viveu um pouco de tudo, né? Eu, pelo menos, acho que eu vivi quase tudo. E, eu estou Esse tema, bem... Geis, é legal isso que você traz, porque eu falei em vários centros É, espíritas, nos percursos pela Europa, dessa coisa de querer centro grande, né? Da onde que vem para isso, né? Um quê? privilégio ter o centro pequeno, ter ali os trabalhadores que possam se conhecer, que possam aprofundar nas relações, porque justamente os centros espíritas grandes, eles viraram empresas no Brasil. Tem tanta coisa para administrar, tem tanto grupo para dar conta, tem tanta grade horária que tem que fazer, levantamento de não sei o que, tabela de não sei o que, pagamento de não sei o que viraram grandes empresas. Qualquer mudança é muito difícil, qualquer vinculação mais próxima se torna quase possível. E aí aqui na Europa a gente tem os grupos pequenos que poderiam viver esse aprofundamento emocional, esse fortalecimento no grupo, e muitas vezes a gente está querendo ser um centro espírita grande, se preocupando em fazer evento para ter um monte de gente, se preocupando em trazer palestrante que traga público. Eu digo, meu Deus do céu, Se não entendo. preocupando com papéis administrativos, preocupando com coisas assim, eu não sei, mas eu acho que assim, você deu uma abertura para a gente muito preciosa, esse tesouro que você nos deu, Marlon, e eu tenho certeza que as coisas vão caminhar para esse encontro que a gente tanto está conversando aqui agora, né? Porque acho que todo mundo que está aqui tá levando na prática, de alguma forma. Mas a coisa não é mágica, né? Não. São elos que vão criando, e assim, uma que tem afinidade, vem a terceira, e vai juntando um grupo. Porque a gente não pode chegar num grupo e despejar as coisas da gente se a gente não se sentir confortável, não é? A gente tem que ter um certo conforto e assim, uma confiança, né, de que estamos ali todas juntas no mesmo barco, né? Então, acho que eu sinto muito feliz de estar construindo isso, pelo menos assim, dentro de mim, né? E com algumas pessoas que já é do meu relacionamento dentro do centro que eu participo. Né? Legal. Era isso. Isso que você está falando, Geis, eu quero retomar lá o que a Rafaela trouxe ali no início, né? Quando a Rafaela falou dessa coisa do acolhedor, né? Tem que ter práticas de melhor acolhimento quando a pessoa chega, né? Ninguém pode chegar no centro espírita sem ser visto. Nesse sentido de que a gente deixe claro que a gente tem um interesse por essa pessoa, que a gente busque saber quem é ela, por que que ela veio. Ah, a minha família era espírita, tá? Mas por que que procurou agora o centro espírita? Né? O que estava acontecendo na vida? Quais eram as questões? Quais são os desafios? Isso já demonstra um interesse pela vida do sujeito, né? Já começa aí a construir esse elo que a Geisa está falando, né? Porque isso é uma construção. Então, quando a gente está ali interessado pelo sujeito, a gente já está começando a construir um elo. Diferente da situação constrangedora que muitos de vocês já devem ter passado, daquela primeira vez que você chega no centro espírita, as pessoas te cumprimentam,
Você não conhece ninguém, você não sabe o que que você faz, se você fala, se você senta, o que que vai acontecer. Depois que termina, você não sabe se você vai embora e o pessoal já está lá no cafezinho, na coxinha, no guaraná. Então, quem não conhece o pessoal fica ali meio constrangido, vai indo embora de fininho. Qual é a mensagem que você está dando? Tamo nem aí para você. A gente está dando uma mensagem de você não é importante. A gente não está interessado nas tuas questões, a gente está interessado na coxinha e no guaraná. Ou no pão de queijo, quando você tem mineiro no seu grupo. Então, essa mensagem, ela já vai ser passada, ou ela começa a ser passada, no primeiro momento que a pessoa chegou no centro espírita. Quando eu digo para vocês da construção que nós fizemos lá em Curitiba, e você vai fazer uma avaliação com o grupo, você vai ouvir a mesma coisa de todo mundo. Eu me encantei por esse grupo no primeiro dia que eu cheguei. A forma como eu fui recebido, a forma como as pessoas me trataram, a preocupação que demonstraram por mim, isso já vai estabelecendo vínculo. Então, se vira como você vai fazer uma boa recepção, se vira como você vai fazer acolhimento. Não estou aqui para resolver teus problemas porque não fui eu quem organizei o centro espírita desse modo. Se vira. Mas fato é que toda pessoa que chega, a gente precisa procurar conhecer essa pessoa. Quando chega alguém novo no grupo, você precisa dar espaço para que essa pessoa se presentifique no grupo, para que a gente demonstre o interesse que a gente tem por ela, que ela tenha uma oportunidadezinha de falar o seu nome ou o que veio, para que o grupo comece a conhecer um pouco dessa pessoa. Senão, vai passar um ano inteiro e nós vamos estar sem o mínimo de vínculos construídos. A gente depois vai desenvolvendo algumas estratégias. Eu não quero ficar passando tudo, porque senão vocês enlouquecem. Mas claro que depois a gente aprende que assim, no primeiro dia que a pessoa chega, você não vai colocá-la direto no grupo de estudo. Porque pode ser que ela veio porque ela está esperando uma comunicação do pai dela. E aí, se você coloca ela no grupo de estudo no primeiro dia, se ela fala das coisas dela e ela não volta semana que vem, daqui 2 semanas vai aparecer outro, fala dele e não volta na outra semana, isso vai desgastando o grupo. Então, o que a gente faz é um primeiro acolhimento no primeiro dia que a pessoa vem, um acolhimento bem feito para compreender quem é essa pessoa, quais são as suas demandas, o que ela já estudou ou não estudou, o que sabe ou não sabe, o que ela está procurando, entender esse sujeito e apresentar a doutrina espírita. Tirar algumas dúvidas iniciais, dar essa boa acolhida e convidar para o segundo dia. Se ela realmente gostou da proposta que nós estamos apresentando, aí ela vem no segundo dia. E aí é momento, ela já demonstrou interesse, ela já sabe o que nós temos a oferecer e ela já demonstrou interesse por isso. Então agora ela vai para o grupo e agora nós vamos fazer com que ela se apresente, nós vamos convidar ela a falar um pouquinho para que ela se sinta parte do grupo. Ah, Marlon, mas nós temos 3 grupos, um de meia hora, o outro de outra meia hora e o outro de meia hora. Quem que disse para você fazer 3 grupos de meia hora? Não, mas que a gente precisa estudar o Evangelho, precisa estudar o Livro dos Espíritos e precisa estudar uma obra de Emmanuel. Quem que disse para fazer assim? Você começa a perceber que nessa ânsia de estudar um monte de coisa, a gente fica num raso de todas. E isso é muito perigoso. Porque em 30 minutos de cada estudo, qual é o espaço para as reflexões mais profundas? Nenhum. Vocês estão vendo que pode ser que a gente esteja caindo na mesma questão. Tem que passar um livro, outro livro, outro livro, um livro, outro livro, outro livro, um conteúdo, outro conteúdo, outro conteúdo. A gente, nessa ânsia de sair correndo, a gente passa por um monte de conteúdos e fica tudo na superficialidade. Um dos grandes pontos para que a gente consiga trabalhar a profundidade no centro espírita, olha o que eu vou falar para vocês. Um dos grandes pontos para que a gente consiga trabalhar com mais profundidade no centro espírita é ensinar e estimular as pessoas a estudar em casa. Tá? Porque se você entende
que você vai estudar o Livro dos Espíritos no Centro Espírita, você tem que passar toda semana um monte de questão, porque você vai estudar o Livro dos Espíritos no Centro Espírita. Você tem que passar pelo Livro dos Espíritos, mas as pessoas têm que estudar o Evangelho. E aí vai passar 2 anos para a gente estudar o Livro dos Espíritos, o Evangelho, uma obra de Emmanuel, uma obra de não sei quem, igual a tua cara. Não, igual a tua cara não, porque muita gente aqui é bem bonitinha, né? É que a expressão é igual a tua bunda, que minha mãe falava, né? Mas eu não podia dizer igual a tua bunda. Então... O que vai dizer igual o quê? Igual, sei lá, perdeu a graça da expressão agora. Você vai passar de qualquer jeito por esses conteúdos e não vai ter profundidade. Então, nós precisamos convencer, mostrar e estimular e dar suporte para que as pessoas do Centro Espírita estudem em casa. Estudar o Evangelho, o Livro dos Espíritos, as obras de Kardec, de Emmanuel, é em casa. E você vai vir para o Centro Espírita para aprofundar questões, para tirar dúvidas, para aprofundar reflexões e para trazer para a sua vida. O método que nós estamos usando é um método superficial. Porque fica no querer passar conteúdo, e nessa de passar conteúdo, a gente está passando conteúdo, colocando o conteúdo como mais importante, e a reflexão está ficando aonde? Cada um por si. Mas passar conteúdo dava para fazer pela internet, pelo WhatsApp dá para passar conteúdo. O YouTube passa conteúdo. Agora, estarmos juntos, compartilharmos experiências, pontos de vista a respeito do texto, compartilharmos a aplicação na minha vida, isso o YouTube, a informação e o livro nunca vai substituir. Vocês entendem que é uma questão de lógica. O livro eu posso ler sozinho, mas ter uma troca sobre o que eu entendi e o que eu vi daquilo ali, isso não dá para fazer sozinho. Aí a gente está pegando algo que dá para fazer sozinho usando o espaço do grupo, e o espaço do grupo que deveria ser usado para o grupo, ele se some. Ai, mas Marla, o pessoal não estuda. Não vem com esse discursinho para cima de mim. O que você está fazendo para o pessoal estudar? Como você está ensinando as pessoas a estudar? Que apoio você está dando para as pessoas estudarem? Se você não ensina o que é estudar, se você não ensina como estudar, se você não dá apoio para elas estudarem, é óbvio que elas não vão estudar. Mas se você, desde o primeiro dia que o sujeito vai chegando no centro, você deixa claro que ele precisa estudar para que a gente faça as trocas, os compartilhamentos e os debates no grupo, ele já entra nessa lógica. O problema é que muitas pessoas entram na lógica do senta, cala a boca e assiste a palestra. Senta, fica quieto que tem um estudo para ser feito. Isso é estudo, você ouvir alguém falando. Então, depois de 10 anos que você está esquentando aquela mesma cadeira no Centro Espírita, vim agora dizer para você estudar, você não quer. Mas porque nós somos uma geração que está aí atrofiada dentro do Centro Espírita. E claro, a gente vai ter que pagar o preço de fazer essa mudança para que as pessoas que forem chegando a partir de agora, elas já entrem nessa nova lógica. De que o grupo se encontra para realizar-se como grupo. Eu falando e dar espaço para uma pergunta ou outra, não precisa de um grupo para isso. Você pode gravar pela internet, pelo WhatsApp e mandar para as pessoas. E elas mandam as perguntas e as perguntas que você acha que são pertinentes, você faz novos áudios e manda para os outros. Você não precisa de um grupo para isso. Para informação, você não precisa de grupo. Faz sentido um pouco na cabeça de vocês? Eu tô vendo uns fervendo assim, tipo, meu Deus, a gente tava fazendo tudo errado. Não, não é tudo errado. A gente estava fazendo o que deu para fazer até aqui, a gente estava fazendo o que a gente aprendeu até aqui, a gente estava reproduzindo o modelo que a gente viu e que a gente viveu até aqui. Ok,
Agora, eu estou trazendo para vocês fundamentos educacionais, fundamentos psicológicos, fundamentos filosóficos para dizer, nós precisamos mudar a estrutura se a gente quiser estudar a doutrina espírita, se a gente quiser favorecer um ambiente de autodescobrimento, de reflexão, de aprofundamento, a gente precisa mudar a estrutura do centro espírita. Pensa o que você aprendeu quando você vai fazer uma palestra, quando você vai coordenar um estudo, quando você vai falar algo. O que você aprendeu foi do grupo de estudo? Faça assim com a cabeça, porque eu sei que não foi. Aonde você aprendeu essas coisas? Estudando, em casa, lendo, pesquisando. Então todo mundo no centro espírita vai ter que fazer isso, porque você só aprende quando você estuda. Não existe um outro meio de você aprender. Você vai passar 5 anos no centro espírita ouvindo palestra em grupo de estudo. Se você não pegar os livros para ler, se você não se dedicar, se você não pesquisar, você não aprende quase nada. Vocês sabem disso, vocês são produto disso. E o que vocês aprenderam não foi porque alguém estava falando, foi porque vocês estudaram. Então, se a gente entende que o aprender passa por aí, por que a gente não começa a trabalhar isso no centro espírita? Olha a provocação que eu estou fazendo para você. Talvez as pessoas estão chegando no centro espírita e antes da gente colocar ela em grupos de estudo que já estão caminhando, a gente deveria ensinar essas pessoas a estudar, para aqueles que não têm o hábito e a autonomia de estudar. E deveríamos ensinar como estudar a doutrina espírita, para que ele tenha autonomia de estudar o Evangelho, de ler o Livro dos Espíritos, de saber transitar por estas obras, de ter interesse, de descobrir que ali ele vai ter respostas para as suas questões, que ali ele vai encontrar os caminhos para a sua vida. E aí o grupo de estudo já não tem mais esse caráter de dar as respostas para ele, porque não é o Marlon quem tem que dar resposta para as pessoas, é Allan Kardec quem tem que dar resposta. Então ele tem que se relacionar com Kardec. Talvez daí, quando a pessoa chega no centro espírita, a gente vai fazer um acolhimento com mais propriedade. Vai identificar o perfil de aprendizagem. Se ele tem o hábito de estudar, a gente precisa apresentar a doutrina espírita. Alguém falou para vocês como estudar a doutrina espírita quando vocês chegaram no centro? A maioria não, né? Olha que coisa. Mas como querem que a gente estude doutrina espírita se ninguém nos ensinou a estudar doutrina espírita? Alguém explicou, quando você chegou no centro espírita, por que é importante ler Kardec mais do que ler Emmanuel? Por que é importante ler Emmanuel mais do que ler Marlon? Alguém explicou essa lógica? Vocês entendem? Não! Aí como que quer que a gente estude Kardec? Eu lembro de um moço que chegou no nosso casa espírita, isso de uma das casas espíritas mais bombásticas aí que a gente tem lá em Curitiba, que fazia parte da regional. Divaldo estava fazendo transmissão online com eles para vocês terem noção do nível da casa espírita. O menino passou 3 anos fazendo estudo de ESD lá, chegou na nossa casa espírita e a gente já tinha esses encontros para explicar como estudar a doutrina espírita, como você se aprofundar no teu próprio processo, fazer tuas perguntas, aonde você vai encontrar tuas respostas. Ele olhou para mim e disse assim: Marlon, se eu estou entendendo, então o mais importante é estudar Allan Kardec. É isso, né? Digo, 3 anos no centro espírita e ele não tinha entendido a importância que era estudar Allan Kardec. Por quê? Porque quando ele está lá assistindo o teu PowerPoint cretino, você coloca lá um textinho Allan Kardec, coloca lá um textinho Emmanuel, coloca lá um textinho João Nunes, coloca um textinho Marlon Riquidal, coloca um textinho João das Couve. Você nem consegue, muitas vezes, dar ao sujeito a importância que é Kardec, porque você colocou Kardec, Emmanuel, João das Couve, muitas vezes começou com o João das Couve, depois pôs o Emmanuel, depois pôs Kardec, terminou com a Maria Bonita. Como que ele vai entender que Kardec é o mais importante? Não vai entender. Ninguém pegou as 5 obras básicas, colocou na frente dele e disse: olha, isso aqui é o que define doutrina espírita. Se você quiser aprender doutrina espírita, você vai ter que estudar estas obras. Mas já vou te adiantando, elas são super difíceis. Porque o cara que escreveu,
Ele estudava pedagogia, educação, psicologia, medicina. Ele era um expert, mas ele foi só instrumento dos espíritos superiores que trouxeram essas respostas. Então, como a gente está falando de um conteúdo muito complexo e profundo, a gente lê e relê essas obras muitas vezes até entender. Você vai começar a ler, você vai ter dificuldade, vai se bater, não vai entender muitas coisas, mas não se preocupa que esse é o percurso que todo mundo faz. E daqui a pouco as coisas começam a organizar. E nós temos um espaço aqui para tirar dúvidas, nós temos algumas pessoas que vão te orientar, tal. Esse sujeito, ele já não vem para o grupo de estudo preocupado que passe por todas as questões do Livro dos Espíritos, porque ele está lendo o Livro dos Espíritos independente das questões do Centro Espírita. Aí olha que legal. Se todo mundo ali no grupo estiver lendo o Livro dos Espíritos, independente do que o Marlon está falando, o Marlon, como coordenador, pode pegar algumas menos questões do Livro dos Espíritos, que tem maior implicação na nossa vida, e fazer um debate mais profundo sobre elas. E não precisa passar por todas as questões, porque as pessoas estão estudando em casa. Você entende a lógica? A gente perde em quantidade para ganhar em profundidade, mas essa quantidade que perdeu no grupo, o sujeito vai dar conta dela sozinho. Então você vai investir talvez 3 semanas, 5 semanas, 8 semanas nas pessoas que estão chegando, para que elas cheguem e entendam a lógica da doutrina espírita. E você sai do lugar de passar conteúdo para elas, para poder aprofundar na existência, para poder aprofundar na experiência, para poder aprofundar na reflexão. Aí nós estamos favorecendo o autodescobrimento. Faz sentido para vocês? Quem estiver gostando dessa lógica que eu estou trazendo aqui para vocês e não tiver ainda acompanhado, eu tenho um canal no YouTube. Lá nós já passamos por como estudar. Foram 3 encontros de como estudar, independente se é espiritismo, se é psicologia ou o que for. Depois fiz alguns vídeos de como estudar a doutrina espírita, falando da importância de Kardec, falando de como ler os livros de filosofia, explicando um pouco dessas questões. Agora, eu estou fazendo vídeos sobre o coordenador de estudo, nessa postura mais autônoma. E no dia 7 de setembro, vai ser uma segunda-feira, eu e a minha amiga Fabiane, lá de Curitiba, que trabalhamos muito tempo junto nessa coisa da coordenação de grupo de estudo, toda a estrutura do centro, vamos fazer discussão da instituição que precisa modificar para ter uma postura que favoreça as pessoas a estudarem mais. Então, são complementos, né? Primeiro o sujeito estudando. Aqui é o grupo de estudo do sujeito que estuda, e depois a gente vai discutir a instituição do grupo de estudo do sujeito que estuda. As 3 instâncias precisam modificar. Não adianta querer ter um grupo que favoreça a autonomia, não adianta querer ter um centro espírita que favoreça a autonomia se os grupos não favorecem a autonomia, e não adianta querer ter um grupo que favoreça a autonomia se as pessoas não estudam. Então essas coisas se encadeiam, e embora quando eu comecei a fazer os vídeos eu não tinha clareza de que eu estava fazendo esse percurso, hoje eu olho para trás e vejo que é esse percurso e a ideia está bem legal. Então, isso favorece o autodescobrimento. Por quê? Porque a nossa pressa em passar o conteúdo inibe o olhar para si e a reflexão profunda. Se você tem 30 minutos e nós estamos passando por um textinho do Evangelho, bem pequenininho, não é assim, né? Mas o textinho é bem pequenininho, sobre perdão, e você tem um dia para falar daquele textinho, você está assassinando a doutrina espírita e o processo de autodescobrimento. Aonde foi que eu estava lendo? Eu acho que é no Amor aos Inimigos que eu estava lendo uma parte aqui, um parágrafo, no item 4, um parágrafo só. Eu notei que isso é a filosofia que está por trás do perdão. As explicações em um parágrafo de 20 linhas merece talvez 3 meses de estudo, porque está ali explicando o que se transforma para que você perdoe. O perdão não é uma escolha arbitrária, eu vou perdoar. Você precisa mudar
o código interior, que é a transformação moral, e por consequência você perdoa. Mas se você tiver 30 minutos, eu estou falando para você de um parágrafo. O item 4 tem 3 parágrafos. E aí tem algumas vezes que você vai estar lá no teu centro e tem que passar o item 1, 2, 3 e 4 no mesmo dia. Você está assassinando a profundidade da doutrina espírita. Porque você vai passar pelos 4 itens e não vai conseguir gerar profundas reflexões. Ensina essas pessoas a estudar em casa. E aí nós vamos trabalhar por temas. Perdão, passando pelos textos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, ou Psicologia da Gratidão, Emmanuel falando disso, trazendo um caso de André Luiz e fazendo análises profundas. Você passar o item 1, 2, 3 e 4 em um dia na palestra, você tem ainda um álibi. É o pessoal que está começando, você está dando só uma amostra do que está ali para estimular as pessoas a estudar, tudo bem. Agora, num grupo de estudo, você assassinou a profundidade da doutrina espírita. E óbvio que as pessoas não vão aprender a perdoar a partir desse item 1, 2, 3 e 4 num dia. Porque a doutrina espírita é frágil? Não, porque o método de ensinar a doutrina espírita que está frágil. E a gente está falando de perdão, mas no centro espírita está se engalfinhando. Um falando mal do outro, saindo do centro espírita brigado, saindo de grupo brigado, de cara amarrado um com o outro, fazendo vingança, um assume, o outro bombardeia o que assumiu. Não sei se vocês sabem, a gente vive isso até na instância Federação Espírita Brasileira. A gente viveu grandes problemas na Federação Espírita Brasileira porque saem da direção e agora ataca o outro que está na direção da Federação Espírita Brasileira. Porque fez o que com o texto do perdão? Fez o que com o autodescobrimento? Nada. Entende o drama? E Fabrícia aqui me pressionando. Mais pessoa quer falar, mais pessoa quer falar. Para de falar, para de falar. Então tá bom, quem mais quer falar? Sônia, você quer falar ainda, querido? Acho que a Sônia falou que você respondeu a pergunta dela. Sônia? Vânia, quer? Você está no silencioso, Sônia. Alô, oi, eu estava no silencioso, desculpa, eu estou sem câmera, mas eu já tinha dito que você já explicou quando você diz, acho que foi outra pessoa que usou a palavra humanidade, porque o que tinha me ocorrido aqui é que o que impede as pessoas, assim, o que não favorece o nosso autoconhecimento, esse aprendizado no centro espírita, é quando de repente topamos com pessoas que nos fazem entender que já são perfeitas ou que já são salvas e que a reforma íntima é uma coisa que você tem que fazer, que você precisa estar ali como que demonstrando já um sucesso, não é? E aí isso nos barra a comunicar as nossas dificuldades, os nossos empecilhos, onde que nós temos problema, a gente fica se cobrando essa bendita reforma íntima. Essa mudança de um dia para o outro, essa salvação interior rápida, só porque conhecemos a doutrina. Então, eu acho que, para mim, falta humanidade, esse lado humano nosso, nos mostrarmos como seres a caminho, aprendendo, não é? E falhando, e nos levantando novamente. E eu acho que quando você nos propõe conhecermos, ou a Joana fala da sombra, isso é que me fez ver que esse é o nosso lado humano, que a gente tenta varrer para debaixo do tapete muitas das vezes. Sim. E vezes, Sônia, vai começar com a gente.
né? Porque essa pessoa que chega lá no centro espírita, ela já chega na panca, né, de santa, de reformada, tem uns que às vezes até me incomodam assim, eu digo, por que você veio no centro espírita então, né? Se tá tudo tão maravilhoso, né? Vamos começar a falar das lambanças, mas por vezes por quê? Porque ela já vem de uma sociedade, né, que alimenta essa hipocrisia, a exterioridade, tudo. Então, muitas vezes a gente começa pela gente. A gente começa trazendo as nossas questões. E eu ouço tantas pessoas nos grupos de estudo atrapalhar dizendo, mas Marlon, a gente vai falar das nossas questões no estudo, as pessoas não vão mais acreditar na gente. É ótimo que elas não acreditem mais na gente, para que elas acreditem em Kardec. É delicioso ela pensar, credo, eu não vou levar o Marlon a sério, não, eu vou ler Kardec, porque se o Marlon é tudo cagado do jeito que ele tá falando, tem mais é que ler Kardec para ver se ele tá certo. Então, vai ler Kardec. Agora, quando ela acredita muito na gente, ela nem vai dar o gosto da dúvida e vai ficar com o que o Marlon fala. É bom que ela não nos tome como referência. E aí, olha um aspecto sombrio do coordenador. Por que que você quer ser referência? Por que que você quer falar e as pessoas acreditarem em você? Como que elas vão conseguir olhar para dentro se a gente não começa dando este exemplo? Então, muitas vezes, vocês vão ouvir na palestra pública ou nos cursos de palestrantes as pessoas dizendo: você não pode se colocar como referência. E eu concordo plenamente. Por quê? Porque na palestra pública a gente quer se colocar como referência geralmente das transformações. E isso é uma bomba, porque você está se colocando como melhor, você está se colocando como resolvido, você já deu conta do tema. Isso é um problema para você e isso é um problema para as pessoas que estão te ouvindo, porque depois elas vão descobrir que você teve o caso com o fulano, vão descobrir que você fuma, vão descobrir que você isso, que você aquilo, que você aquele outro, e aí eles vão se desfazendo sem conseguir ainda ter maturidade para diferenciar o que é o movimento espírita do que é a doutrina. Então, você não é referência para ninguém. Então, fica de boca fechada quando você está fazendo palestra, porque você está lá na palestra para passar a doutrina espírita e não para fazer discurso da sua vida. Então, no lugar de palestrante, o instrumento que a gente tem de trabalho é a comunicação para falar da doutrina. Não tem que falar de você. O grupo de estudo é o espaço de reflexão das nossas experiências, do nosso olhar particular em relação ao tema. Esse é espaço para a gente. Então, nós estamos lá lendo sobre a dificuldade de perdoar, e eu vou dizer, gente, lendo isso, olha, eu vou até confessar, hein? Eu estava preparando esse estudo, e quando eu estava lendo ali que Kardec fala desse desejo silencioso, eu fiquei me perguntando se eu tinha algum desejo silencioso, e vocês acreditam que começou a vir um monte de coisa na minha cabeça, do desejo de vingança que eu não tinha nem percebido. Porque ali nós estamos falando da aplicabilidade do texto para a nossa vida. Não é uma questão de bonito ou feio, de crédito ou descrédito. E aí talvez alguém me ouvindo fala, meu Deus, e o Marlon, que eu admiro tanto, que estuda tanto, tá falando que tem desejo secreto de vingança, eu não tenho nem coragem de dizer que eu não tenho. Talvez eu não tenha nem vendo que eu tenho desejo secreto de vingança. Tá tão secreto que eu não tô nem enxergando os meus. E ali a gente vai fazendo essas trocas que vão estimulando as pessoas a se olhar, porque é um grupo de estudo. Entende a diferença? Então, muitas vezes, na medida que o coordenador está trazendo o seu olhar, na medida que o coordenador está compartilhando a sua aplicação, não do resolvido, toma cuidado com o teu lado sombrio, não é compartilhado resolvido, não é compartilhado do dei conta, não é compartilhado do maravilhoso, porque o evangelho não está falando disso, o evangelho está falando das bombas que a gente tem, então você vai compartilhar as bombas que você está enxergando, tá? Na medida que você está compartilhando isso, você está criando uma cultura, dizendo para as pessoas, olha, tá todo mundo no mesmo barco. Porque não adianta você estar falando, tá todo mundo no mesmo barco, mas na hora de falar dos defeitos, você está apontando os outros e fazendo crítica. Se tá todo mundo no mesmo barco, se coloca dentro do barco. Entende a lógica? Isso também faz parte da cultura de autodescobrimento. Não adianta a gente estar falando de humanidade, mas depois, quando falta o fulano, a gente diz, ai, gente, no fim ficou até melhor sem o fulano, né? Vocês vê como que ele fala.
Porque ele está sabendo que quando ele não tiver, você vai estar falando mal dele, porque é o teu caráter falar pelas costas das pessoas. Então, a grande questão é a gente colocar tudo isso na prática, né? E muitas vezes vai passar pela gente. E aí, quem sabe, os outros participantes do grupo vão se sentindo à vontade. Se o Marlon, que estuda tanta doutrina, falou destas pendências que ele tem, me sinto até um pouco mais confortável de falar das minhas também. Quem mais? Kate, pode falar, querida. Eu? Isso, você, querida. Bom dia. Não, eu fiz uma pergunta ali, porque no estudo da AME de domingo, se eu não me engano, desse que passou, eu entendi que nós deveríamos generalizar o assunto e não deixar, como facilitadores, não deixar que as pessoas se colocassem em exposição com os seus problemas pessoais, para que elas não fossem condenadas até. Então, como facilitadores, nós temos a obrigação de estarmos protegendo esse grupo que a gente coordena. Agora, hoje, já me veio a ideia que não, que a gente tem que aproveitar aquele espaço e refletir, aplicar tudo que a gente está estudando e colocar os nossos problemas, expor os nossos problemas. E ficou um pouco complicado para mim, porque o nosso grupo de estudo é de 1h30. E até então ele tem sido 1 hora de estudo em cima da teoria do livro, né, no caso, onde a gente lê, a gente tenta entender o que é que Kardec e o que é que a espiritualidade está tentando nos passar com aquele texto. E a última meia hora a gente faz uma reflexão sobre o que a gente estudou hoje e como é que a gente vem aplicando aquilo na nossa vida, ou como é que nós deveríamos estar aplicando. E eu percebo que existe uma dificuldade muito grande porque as pessoas querem falar muito, né? E elas querem falar da vida delas. E elas acabam se expondo muito mesmo. E eu sinto um pouco de dificuldade em cortar isso, em administrar ou não administrar e deixar livre. Então, o estudo dessa semana, quando disse que era para generalizar, me deu uma ideia e agora tirou essa ideia da minha cabeça e eu fiquei confusa. Gostaria de uma explicação. Ah. E já peço desculpa pela minha Não, você falou ignorância. um monte de coisa junto, Kate. Deixa eu só ver se eu vou conseguir lembrar. Mas o primeiro ponto do generalizar, então veja, tem uma diferença. O que a Sheila lá estava falando do generalizar é da atitude do coordenador. Porque quando nós estamos discutindo um tema e alguém traz uma questão, a gente não pode querer analisar o sujeito que está trazendo. Cada um vai fazer a sua análise e nós vamos trazer em termos genéricos. Então ele vai dizer, então quer dizer que eu não perdoo. Então isso quer dizer que é melhor a gente então não perdoar mesmo, se a gente reconhece que tem alguma pendência, a gente assumir que não perdoou e virar as costas para a pessoa. Não. Às vezes você tem que virar as costas para a pessoa. Tá lá Kardec descrevendo, você não vai ter o mesmo sentimento que você tem por um desafeto, por um afeto. É loucura isso. Você dá crédito e confiança, você não vai confiar de volta nessa pessoa, né? Então, só que você não vai dizer, não, você não pode fazer isso ou você tem que fazer aquilo. Aí é o generalizar, que eu dizer, olha, vamos voltar aqui para o texto. O que o texto está dizendo é que nos casos aonde a gente vive uma decepção, você não vai ter. Então, isso é o generalizar, para não querer olhar para aquela pessoa que está falando e querer analisar a vida dela. Tá? Então, generalizar é na intervenção do coordenador, porque ele não pode querer fazer análise de caso quando ele está coordenando. Agora, a questão das pessoas trazerem para a sua vida, isso é absolutamente necessário, porque a doutrina espírita é para a vida das pessoas. Como que a gente vai ficar estudando e achar que o atrapalha é as pessoas falarem das suas vidas? Agora, claro, aos poucos, Kate, a gente também vai ensinando o grupo o que compartilhar.
Porque você não vai compartilhar tudo que te vem à mente. Tem pessoas que cada coisa que pensa vai querer compartilhar no grupo. Se nós estamos num grupo de 12 pessoas, tudo que você pensar, você quiser compartilhar, vai ser inviável. Há pessoas que não compartilham nada do que vem à mente. Há pessoas que são extremamente prolixas e que vão querer descrever com detalhes e vão tomar 15 minutos para descrever uma situação que viveu. Então aí nós vamos ensinando as pessoas a estarem em grupo, porque muitas vezes elas não sabem como estar em grupo. Ela não para pensar, tem gente que não entendeu que o grupo não é para ela, é um grupo. Se nós estamos em 12, 1/12 é minha parte. E 1/12 para cada um dos outros. E eu preciso pensar como ocupar o 1/12. Muitas pessoas não sabem fazer essa reflexão. Tem gente que vai para o grupo e acha que... Então, um acha que o grupo é para ela. E tem outros que acham que o grupo é para os outros, menos para ela. Que todo mundo pode fazer uso do grupo, mas ela não. Então, isso a gente vai ensinando. A pessoa que fala demais, a gente vai fazendo intervenções. A pessoa que fala de menos, a gente vai estimular que participe. A pessoa que fala, descreve, não analisa o seu conteúdo, a gente vai trazer para o conteúdo. Fulano, você fez essa descrição, mas eu não entendi qual relação você fez com o conteúdo. Você vai ensinando ela a fazer relação com o conteúdo. Você vai ensinando as pessoas a fazer análise do texto para trazer para a sua vida, porque elas ficam comentando só o título de caridade. Mas o que você leu no texto que despertou essa tua reflexão? Aí ela vai ver que ela não leu nada no texto para despertar reflexão, ela só está falando do tema, ela não está fazendo uma análise. Então, esses desencontros, eles deveriam acontecer aí, ó, durante 1 ou 2 meses, talvez. Depois de 2 ou 3 meses, o grupo tem que ir funcionando, que é um avião. Por quê? Porque as pessoas vão aprendendo a fazer uso do tempo no grupo. Agora eu vou fazer outra pergunta cretina para vocês. Quem de vocês, coordenadores de estudos, ensina as pessoas a fazerem uso do grupo? Ninguém. Quase ninguém, porque a gente também não aprendeu que existe uma lógica de como fazer uso do grupo. Então a gente tem que discutir isso para ensinar as pessoas a fazer uso do grupo. O problema não é as pessoas falarem das suas vidas, o problema é quando elas falam em demasia, o problema é quando elas não linkam com o conteúdo, o problema é quando elas ficam só desabafando, o problema é quando elas ficam falando dos outros, o problema é quando elas não têm noção do tempo, o problema é quando elas acham que o grupo é só para elas, o problema é quando elas ficam se vitimizando e não se analisam. Esses são os problemas. O problema não é falar de si, o problema é falar de si sem orientação. É falar de si sem método, é falar de si sem entender por que eu estou falando de mim e o que eu estou falando. Então a gente lê o texto da caridade. E aí gente, alguém queria fazer um comentário? Desculpa, você não tem a menor noção de educação, de método educacional quando você faz isso. Porque você está estimulando as pessoas a fazer comentário. O que elas vão fazer? Elas vão comentar. E vai correr o risco de um falar da caridade que estava lá no jornal, do outro falar da tia dele, que era muito caridosa, do outro falar do Chico, e ninguém fazer uma análise de si. Então, quando nós estamos analisando caridade, e o texto traz uma ênfase na diferença entre caridade material e caridade moral, por exemplo, a gente pode trazer, você consegue enxergar na sua vida o que predomina? A caridade moral, a caridade material? Vou fazer uma proposta para vocês. Faça aí uma divisão numa folha e coloca o que você lembra de atitudes comuns na tua vida de caridade material e o que você lembra de situações na tua vida de caridade moral. E nós vamos conversar sobre essa experiência de eu identificar qual elemento que está mais presente na minha vida. Isso é comentário da minha vida, de reflexão do evangelho, me levando a tomar consciência se eu faço mais caridade moral, caridade espiritual. Caridade moral, caridade material. Então, vocês entendem? Não é quem quer comentar. Porque quem quer comentar, cada um comenta qualquer coisa, pode ficar uma chatice,
Pode ficar sem graça e pode a gente ficar falando 1 hora e não chegar em lugar nenhum. Não é quem quer comentar. Você traz um direcionamento a partir das reflexões do texto. Aí, nós estamos fazendo o quê, Kate? Estimulando as pessoas a olhar para dentro, estimulando a interpretar a sua vida a partir do texto e compartilhar os seus insights, as suas percepções e as suas análises. Então, pegando o exemplo lá da Kate, que eu achei uma ideia legal, né? Vamos colocar 1 hora de análise. Então, a gente tem 1 hora de análise do texto, o que a gente entendeu do texto, que dúvidas a gente tem do texto, o que pode acrescentar dentro do texto, quais são os pontos mais importantes que a gente tem aqui no texto, qual é a ideia central do texto, tal, discutimos o texto. Aí depois vamos para o trazer para a nossa vida. Aí eu vou pensar uma forma de trazer o texto para a vida das pessoas, proporcionando essa dinâmica, uma reflexão, uma visualização, uma interiorização, alguma coisa. Né? Não, eu estou pegando a ideia da Kate que ela já falou, que faz 1 hora e meia hora, mas aí a gente tem 1000 caminhos, né? Ou pode fazer a reflexão junto com o texto, a reflexão no meio do texto, cada um faz como quiser. Mas vocês entendem que existe este olhar para o texto, quais são os pontos mais importantes do texto? Existe alguma dúvida sobre a interpretação do texto? Como Kardec constrói a sua conclusão, por exemplo? O que te chamou mais atenção no texto? Nós ainda estamos no campo teórico para ver se a gente entendeu o texto. Qual é a diferença entre a caridade moral e a caridade material? A gente consegue perceber exemplo? Vamos fazer aqui no quadro um exemplo de caridade material e caridade moral, porque ela só citou aqui. Aí a gente vai debater. Ah, não, isso eu acho que é material. Ah, isso é material, mas é moral também. Tal. Ok. Isso é do campo da reflexão sobre o entendimento do texto. Agora, tendo essa lógica de qualidade moral e material, como você traz isso para a tua vida? Dá para fazer em meia hora, trabalhando o item 5, 6 e 7 do caridade moral e caridade material? Não dá. Então, a gente passa por caridade moral e caridade material, fala bem rapidinho em meia hora e depois a gente termina o dia, a semana, sem pensar sobre a caridade moral e a caridade material. Então, depois que a gente terminou, como a gente não vai fazer em uma semana só, porque entender a lógica de caridade moral e caridade material é um dos eixos da tua vida, porque é a energia que nos move, é o amor, e a caridade é o amor em manifestação. Você não pode passar uma semana por esse texto, você vai ter que fazer uma análise mais profunda. Aí a gente vai fazer uma proposta de trazer uma folha para as pessoas com um quadrado, caridade moral, caridade material. Você vai colocar, vamos sugerir para as pessoas colocar na sua geladeira, e cada caridade que você fizer, seja material ou moral, ao longo da semana, você vai anotar ali, e semana que vem a gente se encontra, cada um com a sua folha, para a gente ver se teve alguma experiência de caridade no teu dia a dia e se predominou caridade material ou caridade moral. Aí você está estimulando o sujeito a passar a semana inteira pensando que tipo de caridade que ele faz ou não faz, e aí nós vamos nos encontrar semana que vem, vai viver uns vergonha, outros vão mentir para se promover no grupo, os outros vão ficar com inveja, vai ser uma coisa super divertida, mas aí nós estamos nos encontrando em grupo para uma vivência mais aprofundada da caridade moral e da caridade material. Faz sentido isso que eu digo para vocês? Isso é caminho para o autodescobrimento, entende? Porque se você fica só no conteúdo, se você passa correndo, se você não traz para a vida, como que eu vou tomar consciência de que eu estou muito mais focado na caridade material do que na caridade moral, se eu não fizer uma reflexão mais profunda? Se eu não for estimulado a pensar ao longo da minha semana, ou quem sabe ao longo do mês? Quem sabe o tema possa durar o mês inteiro. Só que se você está preocupado em passar todos os conteúdos do Evangelho, você não consegue ficar um mês no caridade. Entende a lógica? Então, essa pulverização de conteúdo impede o aprofundamento, a reflexão e, por consequência, impede o autodescobrimento. Quem mais queria falar? Kate, você tinha falado outras coisas no meio do caminho. E eu não sei se eu atendi as coisas que eu tinha pensado. Você tem algum ponto aí desse que eu falei? Ou ficou bom o que eu te trouxe?
Desculpa, eu não estava conseguindo unmutar. Não, não, eu acho que ficou praticamente respondido. Obrigada. A única questão que ficou ainda um pouquinho na dúvida é até que ponto a gente permite a exposição dos problemas pessoais, porque às vezes as pessoas elas se expõem demais, sabe? Uhum. Sim, Elas isso não realmente tem uma falam de coisas resposta. muito íntimas. Sim, a gente não tem uma resposta pronta, porém, não existe um limite, Kate. O que existe é uma inadequação. Por exemplo, nós estamos no mesmo grupo mediúnico, trabalhando há 10 anos juntos. Não existe um tema que eu não vá poder trazer para a gente discutir aqui no grupo, porque nós temos um vínculo, nós trabalhamos juntos, nós lidamos com questões super profundas, precisamos de uma intimidade profunda, de uma relação de confiança profunda. Não existe um tema que não dê para trazer num grupo mediúnico que está há 10 anos trabalhando junto, vinculado à proposta do Cristo. Diferente de um grupo de estudo grande, com pessoas que nem se conhecem direito, chega uma pessoa aflita que devia de estar no atendimento fraterno e começa a falar da sua vida. Essa pessoa precisa ser cortada porque ela não sabe se ela pode ou não confiar no grupo, ela está num ato emocional mais do que reflexivo, ela está ali vivendo uma catarse, talvez ela precise de psicoterapia e não de compartilhar essas coisas no grupo, ela não conseguiu avaliar se é espaço para falar ou não, essa pessoa a gente tem que interromper. Então a questão, não existe uma regra, mas existe uma lógica de eu consigo avaliar se esse grupo tem condição de acolher o que eu estou falando com respeito? Eu consigo avaliar se eu posso confiar nessas pessoas? Se a gente tem uma relação de 1 ano dentro de um grupo, mesmo grupo, as pessoas estão aprendendo a se confiar, é 1 ano só, mas as pessoas estão confiando, trazendo suas questões. E no final do ano, alguém quer trazer um desabafo, uma questão mais profunda? Cabe. Cabe muitas vezes. Ele sabe que ele está trazendo uma questão mais profunda e, por vezes, alguém que traga uma questão mais profunda leva o grupo para um nível de maior intimidade emocional e profundidade nas reflexões. É ganho, às vezes. Mas quando não há uma construção do senso de grupo, quando não há uma identidade coletiva, alguém ali se expondo, aventurando, pode ser um problema. Entendem, então, que a questão não é se sim ou se não, mas é quando e onde dá para se expor. Obrigada, ficou mais claro. Ângela, pode falar. Ok. Boa noite, Marco. Boa noite, todo mundo. Eu só queria tecer alguns comentários e talvez como sugestão ao grupo, no Centro Espírita que eu frequento aqui em Lisboa, ele existe mais ou menos há quase 100 anos, tá? Então é muito bem estruturadinho, temos diversos estudos, funciona de segunda a segunda, isso quando era presencial, né? Claro que agora estamos interrompidos, e graças a ele também eu desenvolvi muito aqui, sabe, nessa coisa do autodescobrimento. Mas uma das coisas interessantes é que desses diversos grupos que tem de estudo, tem o curso o Livro dos Espíritos, tem o Evangelho, eles introduziram o estudo de alguns livros que nós escolhemos, votamos, são colocados em votação, e eu participo de um deles presencial, que é o livro Ação e Reação, do André Luiz, e para que vocês vejam como que é um grupo que não é muito grande, no máximo uns 15, 20 pessoas, nem cabe todo mundo dentro da sala, e 2 anos já que estamos estudando, foi interrompido agora por causa da pandemia, né? E cada pessoa lê um trecho, tá? E tira as suas conclusões. Nós nem chegamos quase à metade do livro, porque as conclusões que são tiradas também despertam
dentro da gente as nossas experiências, né? Então, a gente já vai aí fazendo um autodescobrimento também, tá? Além disso, os coordenadores, eles estimulam bastante o estudo da codificação espírita. A outra coisa que eu queria falar é sobre a percepção dos coordenadores quanto aos talentos das pessoas. Tá? Eles vão, por exemplo, a gente chega e fala assim, eu não quero fazer, que eu morro de vergonha porque eu acho que eu sou ignorante e não sei falar em público. Não quero fazer prece. Me põe para fazer a prece. Tá? Então, eles vão arrancando da pessoa, vamos dizer assim, arrancando, não, estimulando na pessoa aquilo que ela tem, que ela poderia produzir de melhor. Estou deixando isso aqui como uma sugestão. Todos os grupos dos quais eu participei ao longo da minha vida, eu comecei no Espiritismo em Porto Seguro, no Porto da Paz maravilhoso, depois fui para Ouro Branco, depois a Suécia também, que me trouxe o de Estocolmo, as pessoas, a amizade maravilhosa que eu tenho na Suécia, né? Tudo é um aprendizado. Estou firme até hoje nisso, inclusive continuo participando nos online do grupo espírita da Suécia, de Estocolmo, mas eu quis trazer isso aí para vocês que são os coordenadores, né? Que esses livros, né? Se você estimula, até a Gênese também, que é estudada lá também, a gente não consegue ler em um ano. Fica 2, 3 anos, porque cada trecho é muita informação. André Luiz, em Ação e Reação, ele traz uma série de informações que, se você passar assim, você não vai ler nada, você não captou nada, você não aprendeu, não cresceu. E é o seguinte, essa coisa da exposição. É claro que algumas pessoas manifestam, sim, os seus problemas, né? E os coordenadores desses grupos, eles têm a percepção para interromper ou, entendeu? Ou trocar na hora, seja lá como for. É isso aí. Muito obrigada. E, Marlon, a você, né, que eu devo muito também, que eu falo que eu tenho AM e DM, antes Marlon e depois de Marlon. Tá? Muito obrigada. Até eu estar falando aqui assim, não falaria nunca. Muito obrigada. É isso. Essa questão aí de quando a pessoa se expõe, né? Depois a gente vai aprendendo algumas coisas de manejo. O que a gente nunca pode fazer é se intrometer na vida do participante. Isso inibe o autodescobrimento. A gente querer dizer se pode ou se não pode, se está certo, se está errado, devia de fazer assim, não devia de fazer assim, isso inibe. E também precisamos ter um acordo de não aconselhamento e de não intromissão na vida do outro. Isso favorece o ambiente de autodescobrimento. Porque quando eu falo alguma coisa no grupo e vem alguém me aconselhar, isso vai me inibindo de falar outras coisas, quanto mais de falar as coisas mais difíceis, ou as coisas mais sofridas, ou vamos colocar entre aspas, as coisas mais feias. Porque se as pessoas estão se sentindo no direito de me orientar, quando eu falar de todas as lambanças que eu faço, então aí que elas vão querer se intrometer na minha vida. Então, esse combinado de não orientação, de não aconselhamento, ele gera um ambiente de maior acolhimento. Né? O que a gente precisa fazer enquanto coordenador, quando alguém traz uma dessas questões, é o que o texto te fala. Não interessa o que eu acho ou o que eu penso. O que o texto te ajuda a pensar sobre isso que você está falando. E vocês vão identificar que muitas vezes a pessoa está falando sem ter refletido o texto. Ela está falando porque o texto despertou. Então, é nosso trabalho como educador trazê-la de volta ao texto. E ela vai dizer, não sei, então vamos ler de volta.
essa parte aí que te tocou, para a gente pensar o que o texto te ajuda a entender sobre essa situação que você está descrevendo. Aí a pessoa vai ler e nós estimulamos para que ela extraia um aprendizado do texto. Não é eu, não é o que eu acho, é o texto. E depois, claro, quando alguém traz uma questão mais profunda, quando faz um desabafo, uma questão mais delicada, sempre vai ser bom no final você perguntar: você queria pedir alguma coisa para o grupo? Tem alguma coisa que o grupo pode fazer por você? Não é eu, Marlon, nós estamos num grupo juntos. Então a gente pergunta: tem alguma coisa que o grupo pode fazer por você? Na maioria das vezes vocês vão ouvir a mesma resposta. Só o fato de eu poder falar disso aqui e de vocês estarem aqui já me faz um bem danado, eu já me sinto bem, eu nunca falei isso para ninguém, ou na minha família eu não tenho espaço para falar, e só isso aqui de conseguir saber, só de saber que existem vocês aqui para me ouvir, eu já me sinto maravilhosa. Então veja, um grupo com uma função profundamente terapêutica, a partir do estudo da doutrina espírita, com um bom manejo de coordenação. Para onde foi o conteúdo? O conteúdo é o start para o olhar para si. Porque as pessoas precisam estudar em casa. Veja lá a introdução de O Livro dos Espíritos, Kardec fala do estudo no silêncio e no recolhimento. Estudo se faz em casa, sozinho. E daí você vem para trocar e acrescentar. Mas se você não estuda sozinho, você não vai aprender. Quem mais queria trazer? A Rafaela gostaria de trazer uma vivência para a gente com o grupo. Rafaela, pode falar. Não, porque eu nunca passei pela experiência de ser palestrante, de coordenadora, nem nada no centro espírita. Então, assim, frequentei poucos centros espíritas na minha vida, mas sempre foi aquela coisa mecânica de formação, inclusive cheguei a fazer o ESD 2 vezes, e nunca teve esse acolhimento, essa proximidade, essa abertura para colocar questões pessoais. Todas as vezes que eu busquei respostas da minha vida pessoal, né, como que eu lidaria, como eu me posicionaria das situações, eu não tive respostas, não sabia como encontrar, não fui orientada. O máximo que eu consegui foi, vamos para tomar passes, vamos para grupos de fluidificação semanais, né? Então, assim, foi, para mim, hoje eu vejo a doutrina de uma outra forma. Por mais que eu tenha crescido na doutrina, era muito superficial, eu encontrava mais acolhimento, mais orientação na psicologia do que na doutrina. E ver essa união é muito bom. Porém, eu ainda sinto essa questão de julgamento, de empoderamento das pessoas, de estarem sempre perfeitas, né? Assumirem as máscaras, as posturas. E aí, o ambiente que eu tenho das minhas experiências nos centros a gente julga aquele que não está dentro daqueles padrões comportamentais. Mas era só isso que eu queria falar. Mas aí, Rafa, é o peso de começar a construir as mudanças, né? Sim. Porque muitas vezes, quando a gente conseguir romper um pouco essa barreira e tiver uma fala, por exemplo, num grupo, dizendo: gente, a gente está aqui estudando perdão, vocês me desculpem que todo mundo está falando que perdoou, mas eu, mais ainda agora lendo o texto, tenho certeza de que eu não perdoei a minha mãe por causa disso, disso, disso. Eu tenho certeza que isso começa a criar uma nova sociedade. Isso começa a criar um novo grupo. E talvez uma pessoa depois te procure e diga: ai, Rafa, que bom que você falou isso, porque você sabe que eu vivo uma coisa muito parecida e eu estava morrendo de vergonha de falar lá no grupo. E aí, quem sabe, dali um mês, outra pessoa se sinta à vontade e a gente vai ter que pagar esse preço de muitas vezes se expor, de passar por pessoa louca, por pessoa desajustada, de ser criticado. E Jesus disse que estes que forem perseguidos em nome dele vai estar uma partezinha já está caminhada, então dá um ar de esperança do tipo: eu aguento tudo isso porque depois vai dar uma aliviada, né?
Entende? Então, o que eu digo para vocês, gente, e Mas já mesmo, assim... desculpa, Marlon, mesmo em palestras grandes, você acha Não, que cabe essa palestra... colocação? Não dá. Pois é, e você não encontra, né, muitos, pelo menos os que eu frequentei, não tem grupos de estudos pequenos. E aí vocês vejam como um grupo como o nosso, né? Hoje a gente está aqui em 40 pessoas, inviabiliza as pessoas falarem. Por quê? Porque o método não favorece, né? A gente precisa de grupos de 10 pessoas, de 12 pessoas, precisa de grupos com tempos menores para que a gente viva aquela experiência profunda, encerra, né? Por isso que para mim a lógica de módulos, ela favorece demais, que assim, chega todo mundo, vive a experiência profunda, começo, meio e fim, encerra aquele momento. Outro grupo, outro tema, outras pessoas, experiência profunda e encerra aquele momento. Hoje, para mim, em termos metodológicos, é o que mais faz sentido, esse trabalho com módulos ou abordagem temática, né, que estimula um aprofundamento do tema, ao invés de ficar passando por vários temas dentro da mesma obra. Mas o que eu queria reforçar para vocês é que nós precisamos ser autores de uma mudança. A gente vive uma organização institucional que ela foi construída há décadas atrás. Eu sempre brinco, o meu vô, que hoje tem os 96 anos, foi presidente de um centro espírita em estruturas muito parecidas com as estruturas de centro espírita que a maioria de nós viveu. Mas quando meu avô foi presidente de centro espírita, não existiam os textos de Paulo Freire, não existiam os textos de educação ativa como nós temos hoje, a psicologia não tinha se desenvolvido como ciência e profissão, nós não tínhamos as reflexões sobre a administração, sobre a aprendizagem que nós temos hoje. Então, há 70 anos atrás, você tem um centro espírita centrado em palestra, coordenador de grupo de estudo, como professor dando aula, tratando o público como um bando de ignorante que precisa aprender com as aulas que eu vou dar. Esse método de 70 anos atrás, ele tudo bem para o meu vô, mas hoje, com todo o conhecimento que nós temos de educação e de psicologia, ainda os nossos centros espíritas terem como principal trabalho a palestra pública, gente, tem alguma coisa errada. Palestra pública é trabalho para leigo. É espaço de aproximação das pessoas que estão chegando na casa espírita. A palestra pública deveria ser um trabalhinho bem pequenininho para o pessoal que está chegando. O grosso de um centro espírita são os grupos de estudo. Os grupos de aprofundamento, de entendimento, de autodescobrimento. E a gente vai ter que pensar novas estruturas. Você vai ter que ser autor de muitas mudanças. E aí eu queria compartilhar com vocês uma experiência. Eu vou passar um pouquinho do horário, porque hoje é o nosso último encontro. Então, vou me permitir um pouquinho para trazer algumas coisas que são importantes assim para vocês. Há muitos anos atrás, eu comecei na doutrina espírita desde muito pequeno, mas a partir de 13 anos eu já estava bem atuante, já dando passe, fazendo palestra e trabalhando, já participando dos grupos de estudo, já da mediunidade, tudo bem atuante no centro. E durante muitos anos eu fui vendo um monte de coisas que eu discordava e não tinha o menor espaço de diálogo e de discussão. Mas alguma coisa me dizia que lá era o espaço para eu me desenvolver. E toda vez que eu chegava no centro dizendo que eu não ia mais participar na reunião de direção, eles vinham com algum projeto que eu tinha mais alguma coisa para fazer. E eu ia pronto para dizer, agora eu não vou mais, eu nunca vou mais. Aí minha tia dizia, Marlon, agora a gente queria te convidar para coordenar isso. Marlon, agora a gente queria. Sempre que eu ia dizendo que eu não queria, aparecia alguma outra coisa a mais, até o dia que eu parei com essa palhaçada de querer sair e resolvi ficar. Mas mesmo assim ainda passaram alguns anos. Se eu estou falando ativamente dos 13, talvez 10 ou 13 anos, 26, talvez 13 anos que eu passei lá naquele centro com um monte de problemas, com um monte de dificuldades, as coisas, vendo um monte de coisas erradas acontecendo, e a única coisa que eu tinha conseguido era criar um grupo de estudo, que eu comecei, acho que com uns 18, um novo grupo de estudo que não tinha.
Mas depois de muitos anos a gente começou a mudar a estrutura do centro, eu fiquei vice-presidente, depois fui presidente, as coisas foram se organizando, muitas coisas foram mudando. E quando a gente começou o grande processo de mudança metodológica nos grupos de estudo, muitas pessoas saíram do centro espírita. Ficou apenas o grosso dos trabalhadores que mantinham a casa. Então, nos dias de estudo de segunda-feira, que nós tínhamos 50 pessoas, teve encontros que nós fizemos com 12 pessoas. E vocês não acham que me deu um frio na barriga, um desespero, pensando, meu Deus, a gente está fazendo tudo errado, é agora que eu vou para o inferno? Mentira, que eu não penso nesse negócio do vou para o inferno, porque inferno é muitas vezes o que a gente está vivendo aqui. Mas eu pensei, meu Deus, eu estou fazendo tudo errado, olha que responsabilidade, que loucura isso. Mas eu pensava, a gente tem que tentar. A gente precisa tentar fazer algo diferente. Eu prefiro que a gente agora fique nessa escassez de poucos trabalhadores tentando criar métodos novos, do que a gente fique fazendo sempre as mesmas coisas e não faça as grandes mudanças com medo. Porque aí você está atendendo às dimensões egóicas ao invés dos teus elementos divinos. Nós fizemos inúmeras mudanças. Eu propus mudanças até do tipo, não tem mais cadeiras na palestra pública. A gente vai pôr só pequenas mesas com 4 cadeiras. A palestra vai ser de 20 minutos e as pessoas vão ficar nas mesinhas com as 5 obras básicas para fazer discussões a partir do conteúdo da palestra. É claro que o conselho não deixou fazer isso, mas até hoje eu vejo aquele salão com as mesinhas, eu já tinha feito até o orçamento das mesinhas, com uma florzinha e com as 5 obras básicas em cada uma das mesinhas. A gente já tinha comprado máquina de café para deixar no fundo e tal, umas coisas bem legais, assim. Infelizmente não deu. Mesmo naquela casa, ainda a gente não conseguiu fazer esse tipo de mudança. Mas porque eu pensava, 20 minutos, o palestrante vem ali, traz uma reflexão, um conceito, e agora os grupos vão discutir com quem você sentar ali na mesa, tipo de restaurante, com quem você sentar, você vai conversar sobre o tema, e eu acho ainda que essa ideia seria muito boa. Mas o que eu estou falando para vocês? A gente viveu muitas dificuldades. Tentamos de um jeito, não deu certo. Tentamos de outro jeito, não deu certo. Tentamos de outro jeito, não deu certo. Até chegar nessa lógica de módulos, até entender isso, até organizar as coisas, até formar coordenador. Eu ia nos grupos para ver como que os coordenadores estavam indo. O coordenador que tinha feito 2 meses de qualificação, que participava das discussões, depois você entrava lá vendo fazer tudo errado. E aí você dizia, meu Deus do céu, as pessoas não entenderam, eu sou muito inteligente, essa gente é muito burra, ou eu não consigo comunicar o que eu estou pensando. E aí a gente fazia mais qualificação, qualificação. E até hoje eu tenho certeza que se chegar lá, você vai dizer, meu Deus, e o Marlon falando tão bem do centro, olha as presepadas que eles estão fazendo. Mas, ao mesmo tempo, hoje, por exemplo, vocês vejam, faz quase 1 ano que eu não estou lá, e hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma moça lá de Curitiba dizendo, Marlon, eu queria te dizer que eu fui lá no centro espírita, porque os meus filhos já estavam desgastados na evangelização, ia numa evangelização não dava certo, ia na outra não dava certo, e eu falei, olha, a última tentativa, vamos lá no centro espírita do Marlon para ver se vai dar certo. E aí foram lá e estavam amando a evangelização, super felizes, ela é pedagoga, e ela falou, dá para ver todas as coisas que a gente aprende com você, dá para ver na prática funcionando ali, eu estou encantada, estou me desenvolvendo. E eu fiquei tão feliz de pensar, meu Deus do céu, quantos dias de desgraça, quantos dias de medo, quantos dias de insegurança, eu não tinha a menor noção para onde ia. A gente terminava as atividades 9h30, às vezes 10 horas da noite, e saía eu, a Fabiane, a Soraya, às vezes o Fábio, o André, o Jorge, íamos para um restaurante, às vezes a gente ficava até meia-noite, 1h da manhã, estudando junto, discutindo, quebrando a cabeça, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Isso nós fizemos assim por 1 ano a fio. Jantava, abria os livros em cima da mesa, ia discutir, debater, ler Paulo Freire, ler Knowles, ler um monte de gente, uma loucura. E hoje eu olho e digo, gente, depois de uns 10 anos se debatendo, nós conseguimos encontrar um modelo que ficou legal. Por que eu estou trazendo esse tipo de experiência para vocês? Porque esse é o caminho. A gente está vivendo uma geração que precisa fazer a mudança.
Nós fomos educados naquele sistema, né, retrógrado, impositivo. Nossos pais não tinham as noções de educação que hoje a gente tem, né? A preocupação era não virar marginal, era não virar drogado, era não virar vagabunda. E aí a gente foi educado nesse método. Mas hoje nós somos a geração que tem acesso à informação, a métodos educacionais, nós temos entendimento para construir algo diferente para a geração que está vindo. Porque se nós não mudarmos os nossos métodos de trabalho no centro espírita, em especial os centros espíritas no exterior, vão morrer por aqui. Porque hoje os jovens com 20, com 30 anos, que chegam nestes centros espíritas limitados, retrógrados, que não dão espaço para reflexão, que não tem espaço para autonomia, vão fechar. Porque já não cabe mais. Então, a gente hoje é a geração que precisa fazer a grande mudança. E aí eu estava até falando com o André, não lembro quem foi que a gente estava falando sobre a mudança, geração, não, a Marie que estava falando dessas grandes mudanças, e o Divaldo falando aí que a gente vai ter mais uns 10, 20 anos pesados, né, de muito sofrimento, de muito constrangimento, até que se consolidem dias novos. Esses também são os nossos dias. Talvez 10, 20 anos pesado, nadando contra a maré, se debatendo, buscando novos caminhos, mas uma hora estas coisas vão se organizar. E a gente vai ter vivido a honra de ser as pessoas que deram a cara à tapa para construir estes novos caminhos, que se arriscaram a se perder na tentativa de encontrar, que correram o risco de falir na tentativa de melhor servir ao Cristo. E por este simples fato, a gente já vai estar feliz, mesmo que a gente não tenha chego no lugar que a gente esperava chegar. Então, as minhas palavras para vocês são de estímulo no sentido de a gente não tem certeza, a gente não sabe como fazer, mas a gente já sabe que não dá para continuar do jeito que está e que nós precisamos fazer mudanças. Mudanças com 2 fundamentos. O fundamento doutrinário é Kardec. Então, todas as nossas mudanças, elas têm que ser para que a gente entenda mais Kardec, para que a gente estude mais Kardec, para que a gente viva mais Kardec. E, ao mesmo tempo, toda mudança tem que ter uma outra base, que é a base da qualificação. Estude sobre educação, estude sobre psicologia de grupo, estude sobre comunicação, estude sobre administração, diminua as tarefas no centro espírita, diminua os trabalhos para fazer menos trabalhos bem feitos. Fique com um grupo se precisar, mas um grupo bem feito. Um grupo que faça profunda diferença na vida das pessoas, aonde você faça com qualidade, porque nessa de 3, 4, 5 grupos superficiais, a gente está queimando a doutrina espírita. Então, a minha proposta é, a gente precisa viver mudanças, mas não na louca, não mudanças irresponsáveis, não mudanças sem fundamentação metodológica e não mudanças sem fundamentação doutrinária. Se a gente tiver aferrado a Kardec e se a gente estiver buscando o que a sociedade tem de melhor para nos oferecer, a gente vai conseguir fazer boas construções. Então, a gente viveu aqui uma longa discussão sobre esse olhar psicológico do centro espírita, o olhar do autodescobrimento. Hoje, nos comentários de vocês, eu vejo que fez sentido para muitas pessoas, mas a gente ainda fica muito inseguro com essas mudanças. Às vezes a gente ainda está no centro amarrado, a gente vai ter que romper com alguns centros, a gente vai ter que começar outros grupos. Alguns de nós vamos continuar no mesmo grupo, mas podemos começar um outro grupo, podemos começar outras atividades. Hoje nós temos a internet, não precisamos mais do espaço físico, não precisamos mais do aluguel, não precisamos pedir permissão para ninguém. Então veja, o mundo está se abrindo e a gente precisa, nesse sentido, se arriscar um pouco mais.
Lembra da parábola do filho pródigo, do filho interesseiro que por medo de errar fica, que por medo de não ser bem visto, de não ganhar a herança do pai, ele fica. Volta lá no texto de Joana falando quão prejudicial isso é para a transformação moral. A gente está lá, filho pródigo, tentando de tudo que é jeito, se jogando, e se não der certo, ou se der certo, o caminho vai ser o mesmo. O encontro com o Deus de amor, de consideração e de respeito pela nossa intenção de fazer melhor, pela nossa intenção de crescer, pela nossa intenção de transformação. Se as pessoas vão falar mal, se elas não vão entender, se elas não vão criticar, problema delas que estão perdendo tempo a cuidar da vida dos outros ao invés de olhar para a gente. O nosso compromisso não tem que ser com a nossa imagem, o nosso compromisso não tem que ser com o que os outros pensam, o nosso compromisso não tem que ser com o êxito, o nosso compromisso tem que ser com a mensagem do Cristo materializada na Terra pela via da doutrina espírita. E se a gente estiver comprometido com isso, as coisas vão dar certo ao final. Eu queria poder dar espaço para vocês falarem, para cada um trazer da sua experiência, para cada um falar das suas questões, ia ser uma delícia, mas desde o primeiro dia eu falei para vocês, a gente não vai conseguir funcionar como um bom grupo, porque a gente tem um número enorme de pessoas. Então, infelizmente, ao invés de dar espaço para um ou para outro, nós não vamos dar espaço para nenhum de vocês. Fico eu aqui falando como foi o tempo inteiro, que adoro falar. E espero ter contribuído com as reflexões de vocês. Nós temos agora o nosso próximo encontro no dia 13, mas nunca mais vai ser como esse nosso grupinho aqui, porque vão ter outras pessoas, a gente vai ter abordagem de uma análise diferente, eu acredito que vai ser um grupo maior do que esse nosso que está aqui acontecendo, então nunca mais a gente vai ter esse nosso grupinho, mas que a gente guarde essa experiência no coração e que a gente faça novos movimentos de construção. E aí, para trocar ideias, para buscar referências, para construir junto, vocês sempre podem contar comigo nesse sentido de construirmos um movimento espírita mais consciente, mais ativo e mais transformador. Tá bom? Um beijo enorme para vocês. Não é despedida porque a gente está se vendo por aí, mas desse grupo, infelizmente, é uma despedida, né? Desses nossos encontros de domingo à noite, infelizmente, é uma despedida. Foi um prazer enorme nós estarmos juntos e eu espero que, de verdade, isso repercuta na vida de vocês, como tem repercutido na minha, nesse desejo de transformação. Antes da gente encerrar, vamos fazer uma oração, então? Vocês tiram o microfone aí para não ter cuidado de bem na hora da oração ter um filho dizendo: mãe, cadê a janta que você falou que já ia estar pronta? Então vamos procurar respirar um pouco mais profundamente, silenciar os nossos pensamentos e abrir o nosso coração e a nossa mente, em conexão com a espiritualidade superior que nos envolve neste momento. E acima de todos eles, em conexão com o Cristo, nosso mestre, modelo e guia. Senhor Jesus, somos conscientes de que todos nós somos as almas aflitas do passado, nos caminhos equivocados e tortuosos, de erros e mais erros, que hoje se encontram na doutrina espírita, com a grande oportunidade do despertar, do conscientizar e do te servir de maneira mais própria e consciente. Por isso, Senhor Jesus, nossa primeira palavra é de gratidão, pela oportunidade de estarmos juntos nesse grupo, pela oportunidade de troca, de aprendizado e de crescimento. Mas acima dos nossos agradecimentos,
nessa noite, Senhor, o nosso é o pedido de que nos ampare para que as nossas questões egóicas, a nossa ânsia de poder, o nosso medo de errar, a vergonha, a culpa, não prejudiquem a construção e a consolidação da tua obra na terra. Por isso, Senhor, nós te pedimos que nos ampare, não porque merecemos o teu amparo, te pedimos por misericórdia, para que não voltemos a cometer os mesmos equívocos de outrora. Abençoa-nos, querido Mestre Jesus. Fortalece o nosso ideal de te servir e nos ajuda para que estejamos conscientes das nossas dificuldades pessoais, dos nossos elementos sombrios, para que cada dia estejamos atentos, aferrados ao orai e vigiai que aprendemos, nos mantendo atentos, conscientes, para que acima dos nossos desejos, dos nossos impulsos ou das nossas limitações, as tuas palavras e os teus ensinos predominem entre nós. Em especial nesta noite, agradecemos a Joana de Ângeles, este espírito tão nobre, ao mesmo tempo tão amoroso e tão lúcido, que nos oportunizou, através da sua obra e do seu exemplo, um caminho um pouco mais claro para trilharmos. Querida benfeitora, recebe o nosso carinho e a nossa gratidão, porque por acréscimo da misericórdia divina, podemos tê-la entre nós. E por via da presença de Divaldo Pereira Franco, este médium, este trabalhador, este irmão inigualável que materializou as tuas palavras, nós hoje temos um pouco mais de condição de entender a mensagem e a profundidade da doutrina espírita, das palavras do Cristo, e de regenerarmos, de vivermos a nossa própria transição interior, que um dia se consolidará na transição do nosso planeta. Fica conosco, Senhora. Fica conosco, querido Mestre Jesus. E que assim seja. Bom fim de semana a todos e até breve. É breve, Marco. Gratidão. Tchau, gente. Tchau. Feliz Deus dia do te psicólogo. Obrigada. Tchau, Fabrício. Tchau, Fabrício. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigada, Deus te abençoe. Fabrício. Ó, dia 13, gente, não se esqueçam, dia 13 estão 13. todos de volta, hein? Tá bom. Nada, Tchau, Fabrício. Tchau. nada de Obrigada. tchau. Tchau. Até breve. Até breve. Até breve. Marlon, obrigado por tudo. Te amo. Obrigada. É só você não. Te nós abraço também. bem forte. Fabrício, Oi, meu amor. Um beijo. também Obrigada te pela amo. oportunidade, Também te amo, Fabrício, querida. também. Viu, Fabrício? Muito obrigada. Muito viu, obrigada, pela Fabrício. oportunidade. Você me fez chorar, Marlon. Não é justo. Chorar é bom. Pois é. Então vem aqui para me abraçar. Fabrício também. Sente, né? Você sente o carinho. Eu vou ficar sem te ver, é impossível. Verdade. A Obrigada. Vânia que vai me aguentar. Bom, Deus te abençoe, vocês todos. Até Tá. mais. Fique com Deus. Um beijo, ficam com Deus. Beijo.
Beijo grande. Beijo, minha gente. Haja coração. Obrigado mais uma vez, Marlon. Beijão. Beijo, até mais. Tchau, tchau. É difícil apertar a Lívia aqui, vocês que têm que desligar aí. Eu sou educado. Como no centro espírita, a gente não apaga a luz e manda todo mundo embora. Como hoje eu que estou na luz, eu estou esperando vocês. Mas eu falei que normalmente ajuda. Para de gravar para a gente fechar. conversar. Eu não consigo nem Fabrício. fechar. Marlon, Mano. Marlon, Olímpia, sente um abraço de gratidão. obrigado. Um abraço para você também. Fica com Deus. Eu também, obrigada. Obrigada, Marlon. Marlon, Pau. posso fazer uma Mas- pergunta? Pode, Ângela. Qual a sua idade biológica? É 5 de setembro, olha. Virginiano que nem Vamos eu. cantar parabéns! 5 de setembro. Em setembro eu vou fazer 37. Eu falei que você era até mais novo que a minha filha, tá vendo? Sabia?